Catequese sobre São José, número 3. José, homem justo e esposo de Maria. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Continuemos o nosso caminho de reflexão sobre a figura de São José. Hoje, gostaria de explorar o seu ser justo e noivo de Maria, e assim dar uma mensagem a todos os noivos, incluindo os recém-casados. Muitos acontecimentos ligados a José são contados nos evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não canônicos, que também influenciaram a arte e vários lugares de culto. Estes escritos, que não estão na Bíblia, são histórias que a piedade cristã narrava naquele tempo, respondem ao desejo de preencher as lacunas narrativas dos evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia, os quais nos dão tudo o que é essencial para a fé e a vida cristã. O que diz o Evangelho sobre José? Não o que dizem os evangelhos apócrifos, que não são negativos nem maus. São bonitos, mas não são a palavra de Deus. Ao contrário, os evangelhos que estão na Bíblia são a palavra de Deus. Entre eles está o evangelista Mateus, que define José um homem justo. Ouçamos a sua narração. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Pois os noivos, quando a noiva não era fiel ou engravidava, deviam denunciá-la, e as mulheres, naquele tempo, eram apedrejadas. Mas José era justo e disse: Não, eu não farei isto, ficarei calado. Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais do antigo Israel. O matrimônio compreendia duas fases bem definidas. A primeira era como um noivado oficial, que já implicava uma nova situação. Em particular, a mulher, embora continuasse a viver na casa do seu pai por mais um ano, era de fato considerada a esposa do noivo. Ainda não viviam juntos, mas era como se ela fosse sua esposa. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo. Isto acontecia com uma procissão festiva que completava o matrimônio, e as amigas da noiva acompanhavam-na até lá. De acordo com estes costumes, o fato que antes que fossem viver juntos, Maria estava grávida, expunha a virgem à acusação de adultério. E esta culpa, segundo a lei antiga, devia ser punida com a lapidação. Deuteronômio 22, 20, 21. No entanto, na prática judaica posterior, uma interpretação mais moderada tinha se tornado realidade e apenas impunha o ato de repúdio, com consequências civis e criminais para a mulher, mas não o apedrejamento. O Evangelho diz que José era homem de bem, precisamente porque estava sujeito à lei como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança nela sugeriam um modo de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa. Ele decidiu dar-lhe o ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem a sujeitar à humilhação pública. Escolheu o caminho do segredo, sem julgamento nem vingança. Mas quanta santidade em José! Nós que assim que temos um pouco de notícias folclóricas ou negativas sobre alguém, vamos imediatamente à tagarelice. José, ao contrário, fica calado. Mas o evangelista Mateus acrescenta: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho,
revela-lhe um significado maior do que a sua própria justiça. E como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre a precisar da ajuda de Deus, para poder alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida sob um ponto de vista diferente e mais amplo. Muitas vezes sentimos-nos prisioneiros pelo que nos aconteceu. Mas vejam o que me aconteceu! E continuamos prisioneiros daquela situação má que nos aconteceu, mas precisamente perante algumas circunstâncias da vida que inicialmente parecem dramáticas, existe uma providência que com o tempo toma forma e ilumina com significado até a dor que nos atingiu. A tentação é fecharmos-nos nessa dor, nesse pensamento das coisas desagradáveis que nos aconteceram. E isto não é bom. Leva à tristeza e à amargura. O coração amargo é tão triste. Gostaria que fizéssemos uma pausa e refletíssemos sobre um pormenor desta história narrada no Evangelho que muitas vezes ignoramos. Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham sonhos e expectativas sobre as suas vidas e o seu futuro. Deus parece intervir como um acontecimento inesperado na sua vicissitude. Embora com alguma dificuldade inicial, ambos abrem o coração para a realidade que lhes é apresentada. Estimados irmãos e irmãs, muitas vezes as nossas vidas não são como as imaginamos. Especialmente nas relações de amor, de afeto, temos dificuldade em passar da lógica do apaixonamento para a do amor maduro. E temos de passar do apaixonamento para o amor maduro. Vós, recém-casados, pensai bem nisto. A primeira fase é sempre marcada por um certo encantamento, que nos faz viver imersos no mundo imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos. Mas precisamente quando o apaixonamento, com as suas expectativas, parece chegar ao fim, neste momento o verdadeiro amor pode começar. Com efeito, amar não é pretender que o outro ou a vida corresponda à nossa imaginação. Pelo contrário, significa escolher com total liberdade assumir a responsabilidade pela vida que nos é oferecida. É por isso que José nos dá uma lição importante. Ele escolheu Maria com olhos abertos. E podemos dizer que com todos os riscos. Pensai no Evangelho de João, uma reprimenda que fazem os doutores da lei a Jesus é esta: não somos filhos que provêm de lá, referindo-se à prostituição, porque sabiam como Maria tinha engravidado e queriam difamar a mãe de Jesus. Para mim, este é o trecho mais sujo e demoníaco do Evangelho. E o risco de José dá-nos esta lição: assumir a vida como vem. Deus interveio nela, assumo-a. E José comportou-se como o anjo do Senhor lhe ordenara. De fato, o Evangelho diz: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa a sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Mateus 1, 24, 25. Os noivos cristãos são chamados a dar testemunho deste amor, que tem a coragem de passar da lógica do apaixonamento para a do amor maduro. E esta é uma escolha exigente, que em vez de aprisionar a vida, pode fortalecer o amor, para que seja duradouro face às provações do tempo. O amor de um casal continua na vida e amadurece todos os dias. O amor do noivado é um pouco, permiti-me que o diga, um pouco romântico. Vós vivestes, mas depois começa o amor maduro, cotidiano, o trabalho, as crianças que chegam. E por vezes aquele romantismo desaparece um pouco. Mas não há amor? Sim, mas amor maduro. Mas sabe, padre, por vezes discutimos. Isto acontece desde o tempo de Adão e Eva até os dias de hoje. Que os esposos brigam é o pão nosso de cada dia.
Mas não deveríamos discutir? Sim, é possível. E padre, mas por vezes erguemos a voz. Acontece. E também por vezes os pratos voam. Acontece. Mas como assegurar que não prejudica a vida do matrimônio? Escutai bem. Nunca terminai o dia sem fazer a paz. Tivemos uma discussão, disse-te coisas mais, meu Deus, disse-te palavras mais. Mas agora o dia acaba. Tenho de fazer a paz. Sabei por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. Não deixeis que no dia seguinte comece uma guerra. Por isso, que se deve fazer as pazes antes de ir para a cama. Lembrai-vos sempre, nunca terminar o dia sem fazer a paz. E isto irá ajudar-vos na vida de casado. Este percurso do apaixonamento para o amor maduro é uma escolha exigente, mas devemos seguir por este caminho. Também desta vez, concluímos com uma oração a São José. São José, vós que amastes Maria com liberdade e optastes por renunciar da sua imaginação para criar espaço à realidade, ajudai cada um de nós a deixarmos-nos surpreender por Deus e acolher a vida não como um acontecimento imprevisto do qual nos devemos defender, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Obtende alegria e radicalidade para todos os noivos cristãos, mas conservando sempre a consciência de que só a misericórdia e o perdão tornam o amor possível. Amém.